Você falou sobre hospitais não fecharem, eu vou aproveitar que o Wagner está aqui fazer uma pergunta relacionada a isso. E o Wagner, hoje a atividade que a gente está fazendo aqui é a última para ele entrar de férias. Mas me diz uma coisa, projetor, médio e pessoas que trabalham assim como a gente trabalha, tira férias? Não, quando fala férias, é da atividade externa, né? Porque, por exemplo, eu escrevo praticamente todo dia, né? Aí, por exemplo, os últimos tempos viajando muito, eu passei a escrever, mas vai entrar férias, eu vou escrever um monte. Aí o que acontece? Uma coisa é um médium dentro de um ambiente, com outros médios, um lugar. Outra coisa é a casa dele. Então, outrora, se falava que você não podia fazer atividade espiritual em casa, era só no centro. Isso no que tange a mediunidade mais clássica. Só que você dormindo em casa, você tem a saída do corpo que não é mediúnica, ela é anímica, na maioria das vezes. Então, por exemplo, suponho que eu fosse um dos mentores do Jordelei, eu conheço a assinatura energética dele e envolvo ele na reunião. Nada me impede de ir durante o sono, chegar, envolver ele e levar ele para fora. Isso é normal, porque eu já conheço a assinatura. Não é alguém que vê aleatório, é a continuação de um trabalho. Ele estava na reunião, horas depois eu levo ele para continuar do lado de lá. O que aconteceu na pandemia? Como as pessoas não estavam indo em reunião, aumentou a atividade extrafísica, porque não faz aqui, vai fazer lá. Então, quando há esse período de férias, assim, de palestra e atividades, acaba aumentando a assistência para o lado de lá. E vem aquelas pessoas, eu posso ir a Oriol, posso ir às Pleiades? Falei, não, agora que você não está trabalhando aqui, vai aumentar o umbral doente extrafísico, que como você não está fazendo aqui, vai ter que fazer do lado de lá. Então, essa atividade, quando se fala férias, no sentido externo, porque espiritualmente você acaba trabalhando de outros jeitos, né, Jordelei? Sabe o que me deixava muito estressado? O período normal do ano que mais precisa de trabalho, carnaval. Todo mundo fecha. Sim. E ainda eu escutava dizer, não, é um período muito denso, a gente precisa fechar. Pelo amor de Deus, a função não é ajudar exatamente isso. E aqui isso, em São Paulo, sempre no carnaval, chove. É que a chuva também tem um processo de limpeza. Mas aí... No Rio também, muitos anos o carnaval chove, cara. É uma época de verão, né? Propícia, mas acaba ajudando. Carnaval, né? E muita gente ainda fala assim, não pode trabalhar com Exu no carnaval. Mas você não pode poder trabalhar, se eles não puderem trabalhar no carnaval... Você imagina, Rafael, um médico no carnaval tá lá de plantão no hospital, tá? Um médico extrafísico não vai tirar plantão porque é carnaval, um mentor. Isso é mais o condicionamento cultural daqui dos homens. Exatamente. Tá falando da quaresma, né? É um momento pesado, é a hora que você precisa estar mais ancorado. Porque o ataque também, é que a quaresma, se a gente for falar em quaresma, a gente está falando só de povos cristãos. Exatamente, que no Oriente ninguém considera isso. A mesma coisa quando alguém diz, vai ter uma mudança no dia 11 do 11 às Exato, 11, calendário gregoriano. Aí a gente vai no calendário aqui, tá? Mas quem não tá nesse calendário? Exatamente. Você ferrou? Verdade. Bom, então já sabe, não tiram férias. E vocês também que querem desencanar, descascar e ir pro outro, olha, não sei se é garantido. Teve uma vez, Samuel, eu moro aqui em São Paulo sozinho, eu e o Urama, né? E tenho uma parceira que tem a casa dela, mas não sai lá de casa, viu, Jordelei? Sabe como é que é, né? Mas ela tem a casa dela. E aí... Que não esteja escutando esse Não, momento. ela tinha viajado e eu tava muito... Entrei de férias num dia, no outro eu fiquei gripado. Parece que o corpo esperou passar todo o estresse de viagem para... Mas uma gripe daquela de arrebentar, cara. Não era Covid, não, era gripe mesmo. Foi antes da pandemia. Eu me lembro, era perto de Ano Novo já, e eu aquela semana lá meio de molho, Jordelei, sozinho, meus amigos viajaram, a família longe, eu não queria passar gripe para ninguém, né? Eu estava sentado na varanda do apartamento aqui, quietinho, quando vem um espírito hindu do grupo dos iniciados, chega, dá um passo, faz assim, e fez assim para mim. Eu só vim ver como é que você tá bem, né? Agora eu vou trabalhar. Quer dizer, o cara não sabe que eu tô de férias, sabe que eu tô gripado e sabe que eu preciso daquele tempo para purgar aquilo e só verificar, tá tudo bem, tá tranquilo, então fica aí, passa o que você tem que passar, eu vou trabalhar porque tem gente precisando de ajuda. Então, o amparador, o mentor, ele não vem com aquela coisa
tipo de manha emocional, tipo assim, ai, você tá tão doentinho, eu vou ficar aqui, vou fazer cuti-cuti nos seus chakras, sabe? O pessoal pensa que o mentor tem responsabilidades que a gente não tem a menor ideia. Quer dizer, ele fez a generosidade de me visitar, mesmo ele cheio de trabalho. Veio só vim aqui para ver se você tá bem e tal, que é o tempinho que eu tinha. Você vê se já é o carinho dele, mas o cara não vai chegar emocionalmente, Jordelei, você tá gripadinho, eu vou fazer canja para você quentinha. Bom, mentor, o pessoal pensa que mentor é babá espiritual, cara, não é. Já que tu contou essa, eu vou contar a minha. Eu tinha que trabalhar em Caxias do Sul na quinta-feira, isso era uma quarta, e eu estava num febrão, assim, tenebroso, assim, e reclamando, né, porque são duas coisas que não tem como. E aí lá, eu dizia, mas, pô, mentor Lázaro, cirurgião, tu ajuda todo mundo, tu arruma até uma encravada de gente aí, pô, vem aqui, faz alguma coisa. Eu passei horas nesse looping de reclamação, aí tô eu deitado, quase escurecendo, assim, no cair da noite, forma aquela pequena luz assim na frente do armário, assim, e ela vai ganhando tamanho e ele se materializa ali na frente. Assim, um senhor de 1,90 m mais ou menos, olha para mim, meu filho, já que você pediu, eu vim te avisar, você não vai desencarnar hoje. Saiu. Eu disse, hoje, né? Hoje. Então, para ele, eu não peço mais nada. Que beleza. Isso aí. Vai lá, Igor. Ô, Jordelei, ainda na temática do trabalho de assistência espiritual e de atendimento com o público, eu queria que você falasse um pouquinho, porque hoje eu vejo, na verdade eu sempre tive muito essa percepção do quanto é importante quando a gente vai frequentar uma casa, um centro, um terreiro, algum trabalho espiritual, até que seja uma cirurgia espiritual mesmo, né? Mas o quanto é importante a parte da prédica, da palavra, da palestra, que sempre a gente pode sempre reparar, todo o trabalho de assistência ele sempre tem um conteúdo de esclarecimento, né? E muitas pessoas acabam pulando essa parte, né? Não dão importância para essa parte. Eu queria que você trouxesse um pouco do seu olhar sobre essa questão de como é importante em um trabalho espiritual essa parte do esclarecimento que os mentores normalmente passam, os próprios médios, até de forma anímica também passam, anímico mediúnico, né? Mas qual a importância que você percebe nos bastidores, quando está acontecendo ali aquela palestra? Excelente. Eu gosto muito de uma frase dedicada, intitulada a Jesus, né? Como se fosse ele dito. E acredito mesmo, pela intensidade da palavra, a verdade virá e a verdade vos libertará. Esse é um ponto fundamental. Nós estamos vivendo uma época em que a gente quer fazer pouco e receber muito. Então eu vou num trabalho de cirurgias espirituais, ou num trabalho de desobsessão, ou em qualquer ambiente espiritualizado, e eu quero apenas que façam o que eu quero que façam. Então assim, afasta esse espírito que está do meu lado, que ele está me incomodando. Separe, tira os encostos que estão lá em casa porque eles estão incomodando. Mas eles não se dão conta de um processo muito maior, que é o desligamento energético entre ambos os lados. E ontem nós estávamos lá no Isto Não É Podcast com o Wagner, anteontem, com quinta-feira, e nós falávamos exatamente sobre essa questão, né, da importância de todo o trabalho espiritual ter a cura interior. Quando a gente escuta uma palestra, as pessoas ficam imaginando assim, depois da palestra, no passe é que vão trabalhar em mim. Não, isso é um grande engano. Ali é só o momento que alisa o bolo e coloca a cereja em cima. Todo o trabalho realmente foi feito durante a palestra, durante a orientação. Claro, eu estou usando o termo palestra pensando numa reunião característica de um centro espírita. Quando eu estive lá no IPPB, eu participei junto de um trabalho fechado que tem antes, de orientação, onde todos os trabalhadores, por mais que a gente estava de uma forma descontraída, estavam todos muito bem conectados, né, energeticamente, e ocorreu um trabalho específico. Depois a gente foi para o trabalho do estudo mesmo. Durante o estudo, enquanto lá Wagner falava, trazia toda essa orientação,
o movimento espiritual que estava em volta, trabalhando individualmente cada uma daquelas pessoas, do conhecimento nas particularidades de cada um, mexendo em pontos específicos das auras, dos corpos, né, reequilibrando chakras, reequilibrando nadis, meridianos, tudo enquanto estávamos assistindo um trabalho falando sobre a tela mental. E isso é um dos pontos que a gente não pode esquecer. Então, se você vai numa missa, durante o sermão do padre é onde ocorrem as grandes manifestações de energia. Quando você vai num culto evangélico, é durante a palavra pregada que a espiritualidade estará manifestando. E não é depois, no momento da hóstia, no momento da consagração, não. É durante a palavra, porque é a verdade que nos liberta. E a verdade precisa tocar o nosso coração. Então, esse é o conselho que eu dou. Vá, viva tudo que tem que viver. A cirurgia espiritual depois é só um detalhezinho, até porque as cirurgias nem sempre é na hora. Os benfeitores só preparam o corpo para operar depois, quando tira do corpo. Sim. Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.